Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Pegando esse horário do meio-dia para fazer live, justamente porque para muitos é um horário do almoço, tá aí fuçando nas redes sociais e tá de cara com a gente, né? E o tema da live de hoje é sobre rendimento. O que a gente vai falar hoje? O que eu mais ouvi durante alguns anos e o que mais fica em dúvida, principalmente para os gestores, é sobre o rendimento dos seus insumos, né? E o rendimento dos insumos, eles têm por si, tá? Padrão de fábrica. Então, qual que é a primeira dica para vocês? Participem de todos os treinamentos possíveis, tá? Sobre tudo que entra dentro da sua loja, tá? Então, existe hoje treinamento técnico de ração, existe treinamento técnico de equipamento, existe treinamento técnico, inclusive, dos brinquedos e acessórios que é vendido dentro do pet shop. Então, agregar muito mais conhecimento é a certeza de que você vai fornecer uma informação concreta, e uma informação concreta ela faz com que as suas vendas se tornem naturais, porque você fornece informação, tá? Eu acho que esse é o grande caminho para tudo na nossa vida, tomar suas próprias decisões e em cima disso sempre estar fomentando o seu público de informação. Eu estou aqui fazendo isso, por exemplo, né? Para quê? Para que a gente consiga ter decisões próprias, para que a gente não seja levado pelo conceito de uma outra pessoa que talvez não tenha a mesma vivência que você, a mesma experiência que você. Então é muito importante que a gente se atente aos dados técnicos, às informações concretas para que a gente tome nossas próprias decisões, tá? Eu mesmo aqui hoje estou falando sobre rendimento, né? Especialmente estou falando sobre shampoo, tá? Que é um dos principais insumos dentro do banho e tosa. Se é um dos principais, a gente precisa ter conhecimento. O que acontece? Acontece de muito gestor nunca na vida ter sido um banhista e de repente começa a exigir coisas que não são palpáveis, coisas que não consegue se obter dentro do banho e tosa. Olá, boa tarde a Sônia, boa tarde a Rosane. Oi Rosane, tudo bem? Bem-vindo. Então, é isso que acontece. Então a gente vê muitos gestores que nunca colocaram a mão na massa, literalmente, e daí fica exigindo, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem que fazer aquilo. Então, assim, eu acho que partindo do princípio onde a gente precisa entender uma fazenda para a gente poder dar conta da boiada, ou você precisa contratar alguém que entenda de uma fazenda. Então, esse é o principal conceito. Vamos tentar entender o que acontece. E por isso que no início da live eu falei, participe de todos os treinamentos técnicos que possam existir sobre o que você tem dentro da sua loja. A partir desse pressuposto, você consegue fazer exigências, talvez, que estejam dentro da parte técnica. Eu não posso exigir, por exemplo, de um medicamento de 200 miligramas o que o de 800 faz, e vice-versa. Então, existem todos esses pressupostos que a gente tem que tomar cuidado e tem que ter ciência, porque senão o que vai acontecer? Eu vou saturar a minha equipe. Eu vou fazer cobranças que são inviáveis. Eu vou fazer cobranças que não conseguem ser atingidas, tá? Então, analise todas as questões, analise sua região, analise seu público. Qual que é o meu público? Dentro do meu público, qual? Vou dar um exemplo, para ficar mais palpável para vocês. Eu faço mais cachorro de porte grande, então o que eu vou trabalhar? Eu faço mais, sei lá, São Bernardo. Não, São Bernardo não existe tanto, né? Graças a Deus. Come no shampoo. Mas digamos que a gente tenha mais aí Golden, por exemplo. Qual que é o padrão de uso para um Golden médio? Levando em consideração aí, sei lá, 30 quilos, 35 quilos. Pelagem aí de um Golden adulto já. Qual que seria o consumo recomendado? Fora o consumo recomendado para o porte, a gente tem as variáveis. É um cachorro que frequenta mais o pet shop ou é um cachorro que frequenta menos o pet shop? Aí a gente vai ter as variantes, tipo,
grau de sujidade, grau de oleosidade no couro cabeludo, grau de agressão dessa pelagem em relação aos fatores de piso, brincadeira, sabe, tipo, esses níveis vocês precisam ter uma média dessas variáveis todas que vocês poderiam usar, para que vocês não fiquem de calças curtas quando vocês vão olhar o rendimento. Eu fiz uma live anterior, se você quiser pode voltar aí nas stories, que a gente estava falando sobre controle de estoque e o quanto é importante você saber o que gira dentro do teu banho tosa de consumo para que você consiga planejar suas compras e você consiga sim ter alguma coisa em estoque para que você não fique no desespero, você não compra as coisas no desespero, porque está acabando e aconteceu e pegou movimento. Cara, quando chega movimento no banho tosa, a gente tem que trabalhar, tem que aproveitar. Quinta, sexta e sábado são os dias mais movimentados, então são os dias que eu preciso repor os gastos e eu preciso obter faturamento que eu não tive em segunda, terça e quarta. Eu tenho que estar preparado com a minha equipe, seja ela com uma equipe maior ou seja ela com a base, os insumos que eu vou utilizar, tá? Então esse é o principal. Bom dia, Eloy, tudo bem? Bem-vindo à nossa live, bem-vindo a Jana também e a Daisy ou Daisy, tá? Então esses são alguns caminhos para a gente conseguir, tá, obter algumas informações, tá? Então dentro desse padrão que eu falei, o exemplo que eu dei do Golden, vamos chutar aqui, tá? Que ele renda, que eu tenha o consumo de até 600 ml por fase, então diluído, tá, gente? Estou falando em diluição. Ou que então, falando em concentrado, que sejam 50 ml por fase. Isso é uma coisa padronizada. Vai ter Goldens que você não utiliza tudo isso, porque existe grau de sujidade. Sem falar que existem os mestiços que tem menos pelagem, mas que para o tutor é um Golden. Então, tipo, é um Golden, é o Golden dele, tá? Então, existe essa variável. Quando você tem essa prevenção, digamos assim, essa análise, existe uma média, existe um controle melhor. Você consegue saber mais ou menos o que vai acontecer com o consumo, tá? Então, esse é o principal, saber a informação. O que vocês vão pedir? Independente de que marca que você trabalha, eu não estou falando aqui de marca, é que você pergunte aos seus vendedores, que toda empresa tem quem trabalha com a parte técnica, tá? Toda empresa tem algum responsável técnico, alguém que vai falar sobre rendimento, performance, o que dá errado e o que dá certo. Então são todas essas coisas que você precisa enumerar para você ter uma ciência do que você vai fazer dentro aqui da tua equipe e dentro da sua loja, tá? Então, shampoo não rende por quê? Porque os meus banhistas não sabem trabalhar, eles não têm técnica para fazer render. Se eles não têm técnica para fazer render, o que eu preciso para a minha empresa? Eu preciso de um treinamento técnico. Tá, eu preciso falar com o meu representante, eu preciso falar com o vendedor dos meus insumos para ver se a gente consegue equiparar um treinamento técnico. Por quê? Se a empresa falou que você precisa, no porte X, você tem que utilizar 400 ml, ela tem que provar que é necessário fazer, que é possível fazer com aquilo que está escrito. Assim como uma dose de medicamento é recomendada por X quilo, ela tem que sanar aquela situação que ela foi recomendada. Então, essa a primeira informação que a gente precisa ter aí como pressuposto. Daí tá. Se você não tem equipe técnica, aí eu te recomendo realmente que você troque seus insumos, tá? Porque não tem ninguém que possa te ajudar para que você consiga melhorar a tua equipe. A equipe não coopera por quê? Entramos de novo. Não teve treinamento, não sabe trabalhar, ou ela tem um aumento de demanda muito alta, onde ela não consiga trabalhar de uma maneira correta, ou, gente, acorda aqui que eu vou falar sobre rendimento de shampoo, que é uma coisa muito importante, que tem vazão de água o suficiente para lavar o cachorro? Porque tem pet shop
que a torneira, a ducha, parece um conta-gota. Não sai água daquele negócio. E daí eu tô lá com 20, 30 cachorros para fazer e a mangueira fica... não sai água. Tá? Então são detalhes que você precisa ver. Porque se eu não tenho muita água e tô com muita demanda para fazer, o que vai acontecer? O banhista vai fazer o sistema ketchup, ele vai molhar o cachorro com shampoo. Aí você vai ter um gasto estrondoso, tá? Eu já vi pessoas fazendo, equipes fazendo tipo 150 banhos com um insumo que é para dar 500, por exemplo. Tá? Isso sem variáveis, num padrão. Então, tipo, imagina o que pode estar acontecendo. Isso é um alerta, tá? Então, não adianta também você não saber fazer um banho, se eu estou falando para o gestor, ou não ter consciência de como se faz um bom banho, se você não está lá atrás, tá? Hoje eu estou falando de banho, mas eu vejo muitos pet shop onde não tem um soprador decente que sopre direito para conseguir executar uma boa secagem e o trabalho ser mais ágil, mais rápido, mais produtivo. Aí eu não estou falando, né, já estou entrando em outra patamar aí, que é falar de equipamento, que não é o caso da live hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre os insumos. Preciso ter muita consciência sobre isso, que se o cara não tem vazão de água para fazer um cachorro, ele vai encharcar o cachorro de shampoo. Tá? Então, esse é o primeiro pressuposto. E eu não vejo nem ninguém falando, não devo lavar, molha o cachorro com shampoo. Não, todas as empresas que existem de shampoo, primeira dica é, molha bem o cachorro. Tá? Então, se você não tem vazão de água, você vai ter menos produção, você vai ter desperdício. São 3 partes de vazão. Tá? Daí a gente já falou. Outra coisa que eu coloquei aqui, tá? Você sabe usar? Primeira coisa, um gerente ou um gestor de banho e tosa, ele precisa saber se realmente aquilo dá certo. Então realmente você sabe se dá certo? Terceiro não, né? São vários tópicos que eu estou falando. Mas você já fez treinamento técnico? Você já fez para poder cobrar da sua equipe? Tá, sua equipe já passou, há quanto tempo faz que ela não faz um treinamento técnico? Porque mesmo dentro do laboratório que você utiliza, existem situações que vão mudando, existem situações que dá para melhorar a performance. Então não se esqueça que também é muito importante aí pelo menos um treinamento cada 6 meses, pelo menos, tá? Anota isso. Outra coisa para que tenha rendimento, você sabe analisar o grau de sujidade? Essas variáveis eu falei um pouquinho para frente no início dessa live. Tente ver experiências. Pega um cachorro bem sujo, daquele que foi brincar no parque. Pega um cachorro que vem toda semana e um que vem a cada 15 dias. E vê o consumo de produto. Vou colocar uma média entre esses 3. Para mim, pelo menos, ter a média da minha empresa. Para mim saber quanto eu vou consumir, tá? Outro. Você sabe quantos cachorros por mês você faz? Quantos banhos? Gente, não adianta você falar para mim, tem 40 pacotes. 40 pacotes vezes 4 banhos por mês, 160 banhos. Então, a gente está falando de banhos, tá? Quais são os banhos que você faz? Qual a quantidade de banho? Porque acontece, às vezes a pessoa fala, já acabou o shampoo. Primeiro, não tem controle de estoque. Já está acabando o shampoo, aquela equipe come shampoo. Mas se ela for fazer as contas, ela cresceu 30 ou 40% a mais de banho no mês. E é simples isso, fazer um controle de quantos banhos por mês você faz. Você sabe quantos banhos por mês a sua loja faz? Tá, é em cima disso que a gente começa a ter uma noção de rendimento, tá? Então isso é bem legal. E a variação de uso também, que ela é bem sensível a variação de porte, de volume de pelagem, de raça. Por exemplo, vamos pegar lá um pug. Naturalmente é mais difícil de ser lavado, consome mais insumo. É pequeno, mas consome mais insumos. Então é isso que são todas essas variantes que faz com que eu tenha mais ou menos gastos, tá? Então olhe isso. E a dica da live vai ficar em organize-se. Essa é a palavra-chave para que a gente consiga ter o norte da empresa. Olha, existem inúmeros pet shops que você olha assim e pergunta, quantos banhos você faz por mês? Eu acho que tem 100, eu acho que uns 200, eu acho que uns 300.
Cara, não, você não tem que achar, você tem que saber quanto você faz, tá? Ou então, pior, os caras falam assim, não, porque eu faturo, sei lá, 7 mil, 6 mil, 15 mil que eu faço. Mas o cara não sabe dizer quantas tosas, por exemplo, ele fez. Isso é importante, porque o valor por hora de trabalho da tosa não é o mesmo do banho. Existem alguns dias, por exemplo, isso é uma outra estratégia que dá pra gente falar mais pra frente, que não é viável você trabalhar com tosa. Porque tosa é muito mais demorada, você não vai conseguir produzir entrada de dinheiro no dia, ela é inviabilizada devido ao tempo que você leva fazendo tosa. Tá? São estratégias que a gente pode fazer. Olá, Diego, tudo bem? Aparecida Brunoski, acho que é isso. Bem-vinda também, tá? Então, assim, analise tudo com carinho, tá? Faça seus cálculos, tá? Mais um insight aqui. Tudo, gente, para tudo existe um padrão médio de uso. Seja no medicamento, seja na ração, nos rótulos das rações está escrito X gramas por dia, tá? Se você passar aquilo, você vai ter um cachorro obeso, você tem uma suplementação, você vai ter danos renais, danos de estômago. Você entende que tudo isso são coisas que a gente não analisa? Mas quando fala de shampoo, é o banhista que não presta, ou é a equipe que não presta, tá? Ou então, estão comendo shampoo. Então, são coisas que a gente precisa estar analisando, tá? Então, peça a seu fornecedor a tabela de rendimento. Isso é o mínimo, tá? É o rótulo de quanto rende, quanto dá para fazer, quanto é possível fazer. Lembrando que existem as variáveis, veja quais são as suas variáveis. Daí você consegue ter também a sua tabela pessoal. Defina para você quanto você gasta. Porque existe mais ou menos uma coisa que é o seguinte. Se você gasta, por exemplo, vou dar um chute aqui. Se você gasta 400 ml de gasolina aditivada premium, você possivelmente vai gastar, sei lá, uns 380 da comum. O que vai ter de vantagem na premium, talvez? Limpeza de motor, vai render melhor o carro, etc, etc. Então, ou seja, um combustível mais turbinado, você vai ter alguns benefícios a mais. Um insumo que você compra para utilizar, você também vai ter alguns benefícios a mais. O que você precisa ver é essa porcentagem entre o benefício e o gasto. É isso que você precisa ver. Mas existem muitas pessoas que utilizam, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Utilizam 600 ml de shampoo diluído para lavar um Golden, porém 300 ml é concentrado, porque a diluição é de 1 para 1. Daí você vê outros, né, lavando o shampoo nos mesmos 600, porém a diluição é menor, é maior, né? Você consegue, sei lá, 60 ml concentrados. Então o que você precisa ver é a concentrabilidade do produto que você está trabalhando. Em cima disso você consegue definir o que você quiser fazer. Então assim, vou pagar, sei lá, vou dar um exemplo bem alto, tá? Vou pagar R$700, por exemplo. Mas o negócio, em vez de 1 para 1, é 1 para 50, 1 para 40. Agora a pergunta que eu faço, o produto que é 1 para 40, 1 para 50, 1 para 10, 1 para 9, 1 para 1, 1 para 5. O que muda? É a peça que está atrás dele? É você sabe trabalhar? Se você saber trabalhar, você vai conseguir obter um rendimento. É simples, tá? Então, são algumas coisas. Segundo, eu sempre falo segundo, né? Mas são vários tópicos que eu anoto para falar com vocês, sabe? Então, controle do seu estoque. Se você não tem um estoque, cara, olha isso aqui. O que eu faço? O que eu acho legal, já fiz alguns treinamentos de equipes, já falei, todo mundo deixa geralmente a bombona, seja a marca que você estiver usando, debaixo da banheira. Por quê? Facilita. O cara tá trabalhando, pega ali, vai lá, faz diluiçãozinha no seu frasco e tá, ok. Porém, o cara pega e utiliza o frasco como ketchup. Pode ser que tenha um gasto aí. Tem gente que tem prática e acaba fazendo tão rápido, distribui de uma maneira tão rápida, que eu sou um deles que trabalho super rápido, em massageio você consegue assim, tá desperdiçando. Não tá.
tá fazendo render. Por quê? Pela agilidade e pela prática. Segundo, pelo tamanho de mão. A gente consegue massagear, 2 mãos quase massageia metade no Yorkshire. Então assim, tipo, existem técnicas que você pode utilizar, tá? Mas acontece, para facilitar o meu dia a dia, para que eu não tenha desperdício, a gente faz assim, a gente faz fração. Então eu fraciono em pequenos frascos de 500 ml, porque durante a diluição no meu dia a dia, é mais fácil fazer o transporte para cá. Isso é uma técnica, então eu utilizo isso para facilitar meu dia, tá? E o que eu faço com isso daqui? Então, só quando isso aqui acaba, eu faço uma reposição do principal para a carga. Então, aqui é uma técnica. O que você pode fazer isso com a sua equipe? Cada carga, ela também tem um rendimento. Você está falando de concentrado, seja ela, só utiliza concentrado. Cara, independente de marca, não estou falando de marca, que a gente está falando sobre técnica. Então, assim, se você fez uma retirada de uma carga, você sabe que aquela carga que você tem, ela também tem um rendimento. Vou dar um exemplo, que renda 40 pets, essa carga. Você vai conseguir controlar e ter um norte, mais ou menos, se a tua equipe está rendendo, se ela não está desperdiçando, pelas pequenas retiradas que são feitas. E não quando acaba a bombona. Tá bom? Então isso é uma alternativa bem legal para você fazer. Existem outras possibilidades que a gente pode estar falando em outras lives, tá? Por exemplo, eu já vi gente deixando diluídos frascos por dia, né? Então, tipo, é uma alternativa. Eu já vi técnicas de pessoas utilizando, não sei se eu estou falando a nível Brasil, né? Todo mundo que vê, mas sabe aqueles pacotinhos de sacolé ou de geladinho, não sei como é que se chama na tua região? Eu já vi equipes onde tem alguém que separa sachêzinhos de produto concentrado para ser utilizado. Vários sachêzinhos. Não recomendo, porque você pode ter um desperdício aí, né? Rasgar essa embalagem, sem falar que não está no mesmo frasco, que tem incidência de raio solar e tal. Então, existem algumas coisas que a gente precisa saber se é viável, senão se vira escravo também disso. Tem que ser viável e fácil. Já vi gente também fazendo o seguinte, diluindo, dando assim, tipo, você vai fazer um York, o York você pode usar até tantos ml de produto. E daí vai 3 frasquinhos desse pequeno, um de pré-banho, de banho e de condicionador, fazer seu cachorro. E eu tenho foto de um estoque, assim, tipo, com 100 frasquinhos desse daqui. E alguém é responsável por chegar de manhã, diluir uma dose e colocar microdoses de 3 frasquinhos. Difícil? Difícil. Não vou dizer que é fácil. Porém, foi o caminho que a pessoa encontrou para obter rendimento e não ter que dispensar um ou outro funcionário. Ou seja, ele encontrou caminhos para a equipe dele, para que a equipe dele obtenha um rendimento e ele não deixe de trabalhar com o produto que ele quer trabalhar. E o que acontece? Alguns gestores, eles tiram a matéria-prima de qualidade, ou seja, aferiu o seu cliente final, mexe na qualidade da sua prestação de serviço porque reduziu os seus insumos, reduziu a qualidade dos seus insumos por causa da equipe. Como existe uma falta de mão de obra qualificada no Brasil, dentro do setor de banho e tosa, alguns gestores eles acabam encontrando algumas outras alternativas. E uma delas é fazer o que eu acabei de citar. Os caras reduzem o investimento nas matérias-primas para trabalhar. Tá? Recomendo? Cara, se eu tivesse uma equipe, sei lá, 4, 5 pessoas, onde eu tivesse uma demanda de 2.000 banhos por mês, tranquilo que eu investiria nisso aqui, mas eu jamais deixaria de oferecer qualidade para os meus clientes. Tá? Então, este é um dos caminhos que eu não abro mão, oferecer qualidade para os meus clientes. E para fechar a live, eu quero dar uma última dica para vocês que estão aí, que é o seguinte, tá? Tendo em mãos tudo o que eu falei para vocês, o nível de sujidade, ter a média de vocês, a experiência de vocês, entendam o laboratório, seus rendimentos e quanto a sua equipe faz. Tendo isso anotado e analisando,
O que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu gosto de pegar a bombona, tá? Aqui a gente faz isso. E a gente faz pequenas cargas, tá? E essas pequenas cargas, elas podem ser feitas assim, ó. Da seguinte maneira. Se eu tenho 5 litros do produto e eu tiro cargas de 500 ml, eu vou tirar 10 cargas, correto? Então é mais ou menos isso. Com 10 cargas eu consigo ter, por exemplo, eu não sei, se vocês quiserem, se alguém quiser, me avisa, me chama no direct que eu disponibilizo um PDF para vocês. E o que eu faço? Dia X eu abri a bombona, então eu dato aqui, sei lá, hoje, 2 de outubro, abertura, deslacrei a bombona. E eu fiz uma primeira retirada, primeira recarga de 500 ml, dia 2 de outubro de 2021. A outra semana eu vou tirar uma outra recarga, isso se consumir. O que eu vou conseguir ter um norte? Eu vou conseguir, por exemplo, se eu achar que está gastando demais shampoo, eu vou ver quantos ml eu já usei, vou puxar no meu histórico, na minha agenda, quantos cães eu fiz para ver se bate com o meu rendimento. Tá? Então cara, isso não dói para ninguém, é só se organizar. É só tipo, cara, muito tranquilo. Vou dar um exemplo, tá? Gestores, retém essas bombonas, os gastadores vão me matar. Mas retém essas bombonas debaixo do balcão. Tá? Guarde com vocês. E ofereçam pequenas recargas. Por que isso? Porque você tá lá sentado no computador, sobra uma horinha para você colocar aqui, só datar. Tá? Datar as datas de retirada de carga. Então, esse é uma maneira da gente conseguir ter uma comunicação. E a partir daí você vê como é que está rendendo, tá? Bem manual? Bem manual. Mas quase 70% dos pet shops do Brasil são microempresas a pequenas empresas. Nem todo mundo pode pagar 300, 400 reais de software, tá? Então, assim, por mês, né? Então, assim, pensa com carinho que existem várias técnicas aí, mas que dá para você ter um norte. E daí você saber quanto está rendendo, quanto não está rendendo, tá? Para fechar aqui, tem mais uma dica, que é o seguinte, se você tem uma... Tá cheio de dicas essa live, né? E mundão, tente padronizar o teu trabalho. Então, qual que é a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, tá? Eu fiz um curso Sebrae agora que fala exatamente o que eu já tinha em cabeça. E realmente é muito legal, a gente não se atenta aos detalhes, porque isso é bem importante para que a tua empresa vá para frente, tá? E eu falei, não é porque a tua empresa é pequena que você tem que pensar pequeno, você precisa pensar como uma empresa grande para que você consiga se organizar. Então, faça um procedimento operacional padrão e para que você consiga ter o manual da sua loja. Eu falei isso em umas outras lives e venho repetindo. Para que você tenha o modo como trabalha a sua casa, o seu pet shop, porque é lá no seu pet shop que os clientes que gostam da tua mão de obra, se sentirem diferença na mão de obra oferecida entre a segunda-feira e a sexta-feira, ele vai sim perceber. Então não deixem para contratar freelance só em quinta e sexta no grito. Já vão separando os freelancers de vocês antes do movimento. Para quê? Para que vocês consigam, pelo menos, dar uma moldada no freelancer que vem trabalhar para vocês. Tá bom? Quem puder pegar freelancer fixo também é bem legal. Isso é muito legal porque já tem o padrão na empresa, tá? E aqui eu fecho mais uma live rapidinho de meio-dia, tá? Para que vocês dividir um pouquinho do que eu faço, do que eu tenho conhecimento, para melhorar um pouquinho mais a vida de vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, não esqueça, é bem importante pra gente que sempre está trabalhando aí com as redes sociais, que vocês curtam, compartilhem, comentem, marquem alguém, para que pequenas coisas aí, o tempo que a gente tira para estar dedicando a estar ajudando vocês ou dividindo alguma coisa que a gente faz que é legal,
cresce muito o mercado e a gente começa a ter mais um norte. Precisamos mais trabalhar como empresários. Cara, não importa se você tem 1, 2, 3 pessoas na sua equipe ou se você tem 50. Precisa seguir um organograma interno de trabalho para que a gente consiga ter um norte. Uma coisa que vocês não podem deixar de ter é informação sobre a empresa de vocês. Isso tem que estar na ponta da língua, tá? Não deixem ser ludibriados por pessoas que queiram manipular as informações em relação ao que você faz. Uma coisa é o que é prometido, uma coisa é o que a gente consegue realizar, tá? Façam os seus testes, façam suas análises, mas tenham tudo isso organizado para que vocês consigam tirar suas próprias conclusões, tá bom? Um abraço para vocês, beijo no coração e até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau! Gente, para quem tá ali ainda não, eu faço live nas minhas 2 páginas, então você imagina como é para mim conseguir fechar. Mas é isso aí, tchau para vocês também.